Oi, pessoal, bom dia. Desculpa pelo atraso, a gente teve alguns imprevistos e contamos com a compreensão de vocês. Hoje, nosso evento é o Sunshine Day, um evento muito especial, onde a gente vai contar com 7 parceiros muito queridos. E aí, cada um vai chamar o próximo que vai apresentar. A gente vai contar hoje, eu tenho até uma colinha, porque é muita gente, com a Visit Florida, com Paradise Coast, Go City, Kissimmee, Cruise America, Best Western e Tampa Bay. Então, cada um vai fazer uma breve apresentação e palmas para essa galera que veio de longe aqui para a gente. Obrigada pela presença de vocês, aqui do URB, também os afiliados do clube e quem está assistindo a gente de casa. Agora eu vou passar a palavra, então, para a Rafa, que vai falar sobre o Visit Florida. Obrigada. Bom dia, turma, tudo bom? Eu sou super inquieta, então vai ser difícil eu ficar sentadinha aqui, mas vamos respeitar Aí o pessoal de casa também vai poder escutar um pouquinho. Eu sou a Rafaela, responsável pelo Visit Florida aqui no Brasil. E vou cantar um pouquinho de coisas incríveis que vocês podem encontrar no estado. Claro que já aproveitando o passageiro que vocês já mandam, a gente quer que vocês aproveitem esse passageiro e distribuam nesses lugares incríveis que a gente tem dentro do estado, ok? Muito bem. Quem aqui sabe qual é a capital do estado da Flórida? Levanta a mão. Só um? Pode? Muito bem. Parabéns. Você vai ganhar um brinde, tá? Me cobra quando terminar o treinamento. Só para vocês ficarem espertos aí. Bom, gente, a capital do estado é Tallahassee, ao contrário, que muita gente fala que é Jacksonville, Daytona, de tudo que vocês possam imaginar. Então, aqui só para vocês terem uma ideia da geografia da Flórida, que normalmente a gente divide em norte, centro e sul. Banhado costa leste, Oceano Atlântico, as praias muito similares às nossas aqui do Brasil, e na costa oeste, aquelas praias incríveis do Golfo do México, com areia bem branquinha, mar calmo, uma temperatura super amena. O que todo mundo sabe da Flórida hoje, e acredito que todos vocês também, são as praias incríveis, temperatura amena o ano inteiro. Claro que tem que tomar cuidado. No norte da Flórida, o inverno é frio. 5 graus, 6 graus. Então, não é que é sunshine, sim. Tem sol o ano inteiro, mas faz frio, e bastante. Então, muito cuidado com isso, mas tem coisas incríveis no norte que vocês precisam conhecer. Os Everglades, mas tantas outras coisas melhores. Perdão. Então, quando a gente quer mostrar a Flórida, a gente quer mostrar de um jeito diferente. Então, o que de diferente a gente tem para mostrar? Primeiro, o Crystal River, que são todos os inúmeros nascentes, são os springs, são as nascentes, que realmente são mágicas, são maravilhosas. Temos cavernas, que são muito parecidas com cenotes. Incríveis lugares para você oferecer, e a uma curta distância. A Flórida, você consegue se transportar de um lugar para o outro de uma forma muito fácil. As estradas são muito seguras. De norte a sul, são no máximo 9 horas. De leste a oeste, máximo 5 horas, já dando uma lambuja, um pouquinho menos. Mas se você está, por exemplo, em Miami, quer ir para Paradise Coast, são 1h40, é isso mesmo, né, Joyce? Então, para vocês verem que é muito fácil você se mexer de um lado para o outro. Mas, falando de experiências únicas, nadar com os manatis em Crystal River é o único lugar no mundo onde você pode nadar no habitat natural deles. E por que tem tanto manati na Flórida? Pelas temperaturas das águas, ok? Eu vou correr um pouquinho, porque estamos em 7. Tem tanta coisa para contar. Aqui um mapa, isso depois eu vou compartilhar com vocês, são as principais praias, ou seja, as praias mais conhecidas do estado da Flórida. Eu acho que, desculpa, você ia tirar um print, eu volto. Pronto. De qualquer jeito, vocês recebem isso depois, ok? Então, essas são as principais, mas não se esqueçam que tem N praias no meio dessas, públicas, abertas, lindas de morrer. E aí, o texto de quais são as principais. Uma coisa importante mencionar que nenhuma dessas fotos que vocês estão vendo tem filtro, tá? Isso é uma coisa que a gente se orgulha muito de não utilizar foto com filtro nas nossas apresentações, tá bom?
São realmente a cor da água é essa, os pôr do sóis. E confesso que, na minha época, há 6 anos atrás, quando comecei a trabalhar com Flórida, que eu via aqueles pôr do sóis, eu falei, isso aqui tem um Photoshop forte, né? Mas não, é aquilo e é 1000 vezes melhor. As cores do pôr do sol de lá são uma coisa impressionante e maravilhosa. Então, aqui, continuando, alguns dos principais springs que a gente estava falando, das nascentes. O bacana disso é, você está de carro, você está de motorhome, você está passeando, são mais de 175 parques estaduais e a maioria deles tem esses springs. Dentro desses, alguns estão dentro dos parques estaduais, então você tem toda uma estrutura. Então, se você quer fazer aquele lazy river, que é aquela boia que você vai flutuando por 1 hora, uma paz absoluta. Se você quer canoagem, se você quer fundo transparente, enfim, tudo isso você tem essa estrutura que você pode contratar direto lá. Por que eu sempre falo que é importante vocês darem as opções aos passageiros? Comissionamento, gente. Vocês têm que saber como botar um plus, como otimizar aquele passageiro que já está indo para a Flórida. Não importa se ele vai fazer parque, se ele vai fazer compras, e otimizar, e sugiram. Às vezes, a gente comete um grande erro, isso de todos nós vendedores, da gente achar que aquilo não é o perfil do passageiro. Nós tiramos a conclusão de que ele não vai gostar ou que ele não vai querer fazer um airboat. Por quê? A gente não conhece. E esse mesmo passageiro chega lá, e como vocês sabem, todos os hotéis têm o Tour Desk, ele chega lá e compra todos esses passeios diretamente lá. É ruim para ele, porque ele poderia parcelar no pacote completo aqui. É ruim para vocês, porque vocês também não ganham comissionamento em cima disso. Então, é muito importante vocês terem essa firmeza, não tenham vergonha de sugerir os passeios, não tenham vergonha de falar, gente, acho que isso aqui é tua cara. Ou descubra se ele tem algum hobby. Todas as informações vocês têm no nosso site. De bandagem? Gastronomia. Outro grande erro que a gente comete. Sempre se fala que comer bem nos Estados Unidos é caro. Não é. Muitos restaurantes, bom, quem sabe que os pratos lá são indecentes, falado por uma gordinha, né, gente? Então, se eu estou falando que o bicho é enorme, um prato dá para 3, 4 pessoas, sem dúvida. Então, às vezes, você vai num restaurante maravilhoso e fala, não, mas vai $30 cada prato. Mas esse prato dá para comer 3 ou 4 da família. E, na minha opinião, nada como a gastronomia local para você conhecer um lugar. Faz parte da viagem, faz parte de uma experiência você ter essa gastronomia. Então, não tenham vergonha. Pela lei da Flórida, todos os restaurantes têm os cardápios afixados na frente. Recomendem. Como vocês sabem, agora, durante o IPW, a gente lançou o Guia Michelin. Durante 6 meses, visitou várias regiões da Flórida. E vários restaurantes receberam uma estrela Michelin, além de terem 15 recomendados pelo guia. Não ganharam estrelas, mas são recomendados. Então, a gente já soltou um release sobre isso. Quem quiser pode me pedir por e-mail, que eu reencaminho. Mas é uma dica maravilhosa para quem curte gastronomia. Tá? No nosso site, visiteflorida.com, vocês têm absolutamente tudo que vocês podem precisar para sugerir para o passageiro. Absolutamente tudo. Quando vocês criarem o hábito de usar essa ferramenta, vocês conseguem filtrar tudo. Se o cara está de lua de mel, se ele está procurando vida noturna, se é uma pessoa que tem um problema de acessibilidade, não necessariamente cadeirante, mas que quer evitar andar muito, tudo isso você tem, quais são os melhores locais, quais são os melhores tours, o que ele pode fazer, onde ele pode fazer, tudo isso está no visiteflorida.com. Então, no dia a dia, quando vocês começarem a usar essa ferramenta, vocês vão ver quão útil. Vocês estão num atendimento, vocês conseguem entrar na hora e passar informações valiosíssimas. E o que faz a diferença hoje é o conhecimento na hora de fechar um pacote. Cervejarias, são mais de 350 cervejarias, ou seja, pelo mapa dá para ver que belíssimo roteiro de cervejarias. Tem algum pinguço, algum cervejeiro aqui? Não? Eu gosto de sinceridade, né? Porque você fala, normalmente o pessoal fica, ai, não, tá boa. Então, cervejarias magníficas pelo estado. Pinguço, todos somos um pouquinho, vai, não é, gente? Eu não tenho. Gente, e é isso, e eu tenho que falar com naturalidade, esse roteiro é fantástico. Então, onde você... Obviamente, que aí o passageiro não pode estar dirigindo,
porque as leis da Flórida são muito restritas a quanto beber e dirigir. Mas, gente, dá para fazer roteiros. Nessa região, por exemplo, entre Tampa e Paradise Coast, só nesse pedaço são mais de 64 cervejarias. Ah, mas eu estou viajando com família, com criança, não tem problema. Maioria, 90% das cervejarias dentro da Flórida tem um espaço para crianças, com atividades, com música ao vivo, com restaurante, não, pet friendly, inclusive. Então, não tem essa restrição que, às vezes, muitos pais acabam deixando de ir para alguma cervejaria artesanal, achando que não vai poder criança por ser bar. Mas as áreas são abertas, são quarteirões inteiros, então pode levar a família sem nenhum problema. E, da mesma forma que a gente sempre fala, que poucas pessoas sabem, são os inúmeros vinhedos que a Flórida tem. Então, a Flórida também tem vinhedos. E o bacana é que a diferença, a experiência que você tem visitando esses vinhedos são completamente diferentes. Por quê? Porque não é um guia que está repetindo o roteiro pela 10ª vez. É o proprietário que faz esse tour. Então, a forma como ele fala, a maneira como ele vende e a interação que ele tem com essas pessoas é completamente diferente, que acho que faz toda a diferença em relação a uma visita a um vinhedo. E ele travou. Bom, aqui a gente mostra algumas fotos, algumas das minhas preferidas, pelo menos, confesso. Então, a gente tem aí um parque estadual, que é o Tortugas, que fica na frente de Key West, um tipo de acomodação que são umas, apesar de parecer uma coisa simples, interiormente elas são super luxuosas, os Everglades, tirolesas para quem gosta de uma coisa mais aventureira, e a última foto da coluna de cima é os Devil Den, procuradíssimo por mergulhadores, e até para quem não mergulha, tirar uma foto nesse paraíso realmente incrível, e é mágico. Do lado de fora você não dá nada. É uma portinhola, assim, que está escrito Devil's Den, mas quando você chega e vê, quando se abre, é uma coisa fantástica. Já para o lado aventureiro das pessoas, óbvio que a Flórida, e eu sempre, vocês vão me ouvir falar que a Flórida tem absolutamente tudo. O que o teu passageiro procurar, a Flórida tem. Aqui a gente tem alguns exemplos de aventuras bárbaras, como NASCAR, Airboat, pescaria em alto mar, que é um nicho que tem crescido muito. A parte de nichos da Flórida tem crescido muito. Isso inclui maratonas, esportes, tudo que vocês imaginarem. Tá? Já falamos um pouquinho de Fly and Drive. No total, são 19 aeroportos internacionais, mais os 4 principais. Tampa, Fort Lauderdale, Miami e Orlando são os principais pontos de entrada. E, dali, você pode fazer vários mixes, ou seja, dentro do site, novamente, você já tem sugestões de roteiros que vocês podem passar para o passageiro, com tempo total, claro, não parando, mas você já consegue filtrar quais são as melhores. Não, ele quer pegar só pela Turnpike, todos os lugares que ele possa ir por aquela estrada. Eu recomendo sempre que as pessoas saiam das estradas principais e façam as paralelas ou as vicinais, porque é através dela que você consegue descobrir aquelas cidadezinhas que vão fazer o diferencial na tua viagem, que vai marcar de alguma forma, e é onde estão aquelas cidadezinhas que a gente vê nos seriados do Netflix, Amazon, enfim, uma mais fofa que a outra. Claro que eu não vou falar muito aqui, porque o Edu já vai falar sobre... Cadê o Edu? Tá aí. Sobre os motorhomes. Então, a gente tem uma grande variedade de campgrounds, onde você pode estacionar e até acampar. E aqui eu faço um resumo de mix nesses principais pontos de entrada. Como é que está de tempo? Desses principais pontos de entrada. Não, você não. Isso quer dizer que meu tempo acabou. Então, de qualquer jeito, a gente tem sugestões aqui. O que você pode fazer? Mix de Orlando, Cocô, com San Agustin, que é a minha cidade querida, com uma cidade boutique, que está 1h30 de Orlando, com Crystal River, que fica na costa contrária. Quem está em Miami, fazer os Everglades e os Keys, obviamente Naples, que a Joyce vai falar um pouquinho aqui. Quem chega por Fort Lauderdale, fazer esse mix com Miami, Fort Myers, West Palm Beach. E, obviamente, quem chega em Tampa, fazer St. Pete e Clearwater, que são regiões bem próximas e que super se complementam. E tem mais uma infinidade, como o Kennedy Space Center, experiências únicas. Toda a parte de tipo de hotéis que vocês procurem, vocês conseguem encontrar no site. Se a pessoa está procurando alguma coisa familiar, resort, all-inclusive, pet, o que for. As atrações, como eu já disse, inúmeras, não podemos deixar de fora os parques incríveis mundialmente. A Flórida conhecida pelos parques.
E dentro do site, novamente, vocês conseguem fazer download de absolutamente todo o material para compartilhar com o passageiro ou com a agência. Aqui alguns exemplos do visitflorida.com/português, onde vocês conseguem ter absolutamente tudo. E o que não acharem, vocês vão ter meu e-mail, podem me passar e-mail, podem me procurar, que com o maior prazer eu vou responder. Talvez não no dia, no máximo no dia seguinte, se eu estiver viajando, 48 horas eu respondo para vocês, com certeza. Alguns exemplos do print screens do nosso site, os grandes eventos que a gente mencionou de esportes, e para quem realmente quer se conectar e aprender coisas valiosíssimas da Flórida, a nossa plataforma de treinamento, nosso e-learning é visitfloridatravelpro.com. E façam, minha dica é que vocês façam, porque em breve vão ter promoções incríveis para quem já tenha feito a plataforma de treinamento de Visit Florida, que é fantástica. As nossas redes sociais, sigam, nos marquem fotos quando vocês estiverem na Flórida ou com coisas sobre a Flórida. E o meu e-mail, para quem precisar tirar um print screen aí. Fora isso, eu vou estar com o meu cartão, quem quiser pode pegar comigo, e eu vou correr, porque tem muito mais gente para falar, e não dá para falar de um estado tão rápido. Gente, obrigada quem está em casa, obrigada a todos que estão presentes, obrigada pelo tempo de vocês. E agora eu vou passar a palavra para Joyce, de Paradise Coast. Obrigada, gente. Cadê o negocinho? Olá, gente. Bom dia. Nossa, boa tarde. Já tô avançada aqui. Vamos lá. Eu acho que ele vai começar a minha apresentação. Pronto, tá lá. Quem aqui conhece a região ali de Paradise Coast? O primeiro passeio mesmo para quem está indo para a região. Então, é uma região cheia de... bom, os Everglades, que são os pântanos, né? Para quem assistiu CSI Miami, sabe? Tem aquelas cenas todas dos airboats atrás, com o pessoal percorrendo ali os canais. É isso. E, no caminho, já tem muito passeio que a gente indica para fazer, não só adultos, mas crianças também. É interessante para todo mundo. Tem muita visualização de animais silvestres ali na região. Então, a gente fala que só o caminho já é um passeio à parte. Inclusive, no caminho, vocês têm ali, se eu não me engano, antes do segundo posto de airboat, vocês têm a casa de correio, o postal office, mais antigo dos Estados Unidos em funcionamento. Então, você pode parar ali, tirar uma foto, e ele tem exatamente, gente, o tamanho dessa área aqui de trás. E fica um senhorzinho lá dentro, a coisa mais fofa, com diversas cartas atrás, e ele fica distribuindo. Uma vez por semana vai um carro lá e busca. Então, assim, é uma região que tem muita história. A cidade de Everglades também. Ela é uma cidade que está cheia de história. Então, você anda, são basicamente 3 ruas, mas você vai ali e você consegue ver como é que eram os Estados Unidos nessa época, como é que era realmente o começo ali da transformação da Flórida no que ela é hoje. Inclusive, você tem histórias maravilhosas ali que você pode ler. Vale super a pena. Não aconselho dormir na cidade de Everglades. Aí a gente passa para a nossa próxima. Aliás, eu não passei nada até aqui agora, né? Vamos lá. Eu estou aqui falando, né? Eu aconselho vocês a botarem o passageiro de vocês em Naples. E agora eu explico por quê. Primeira coisa, é a cidade número 1 em qualidade de vida nos Estados Unidos. Isso não é um índice que é feito pelos turistas, isso é um índice que é feito pelos americanos. Então, muita gente que mora lá é aquele pessoal que mora lá em cima, se aposenta, tem uma boa renda e vai procurar qualidade de vida. Então, eles descem para Naples. Isso acontece com diversas outras cidades da Flórida, mas Naples, recentemente, foi eleita a número 1 nesse quesito. E aí, a gente tem uma hotelaria maravilhosa, que eu vou falar um pouco mais para frente, e explicar por que eu falo para vocês colocarem o passageiro lá. Mas visitar as outras cidades, claro. E aí a gente tem Marco Island, que é a terceira cidade. Marco Island é simplesmente maravilhosa, gente. Eu estive lá agora em junho.
E ele é o seguinte, sabe aquela cidade que está todo mundo de bermuda, chinelo, camiseta, regata, mas cada um desses itens vale pelo menos um Celta 4 portas. É isso. É a cidade, uma cidade boho chique, uma cidade muito bacana. Ela tem uma vibe mesmo, uma vibração super boa. Todos os hotéis eles têm restaurantes à beira de praia. E muitos deles têm day use. Por que eu falo muito de Marco Island? Porque Marco Island você tem também a possibilidade de ter o day use para criança. Então, você imagina que o seu passageiro foi lá, passou 5 dias de parque em Orlando, ou 3 dias comprando em Miami, está cansado, não aguenta mais ver a criança. Vai pegar um day use em Marco Island, pega um resort pé na areia, a criançada tem 8 horas de monitoria, e você está lá, ou o seu passageiro está lá na praia tomando um drink com o pé na areia. Isso é uma possibilidade, você não precisa estar hospedado. Por quê? Porque a hotelaria de Naples ainda é mais próxima, mas eu vou chegar lá. E os Everglades que eu falei para vocês. Gente, ecossistema único, esse não é só da região de Paradise Coast, tá? Aí falando um pouquinho de geografia. Os Everglades, na verdade, eles começam lá em Fort Lauderdale. Então, se vocês pegarem o mapa da Flórida, que eu não tenho nessa apresentação, começa aqui, atravessa tudo e termina lá na cidade de Everglades. Então, falando aqui, como é que a gente chega lá? A partir do Brasil, você pode chegar 1h30 de carro de Fort Lauderdale, 1h50 de Miami, de Fort Myers, que são voos internos, 30 minutos, 3h30 de Orlando, vale super a pena, tá? É uma viagem bem legal para fazer de carro. E aqui eu incluiria também a possibilidade de você descer em Tampa, porque em Tampa você desce ali pela costa oeste, faz um passeio em que você vai ver cidades maravilhosas, e você se hospeda ali, e vale bastante mesmo. É um passeio pela costa oeste que é bem indicado. E como vender Paradise Coast? Então, são mais de 40 quilômetros de praia, você tem compras de todas as formas, você tem uma gastronomia super peculiar. Então, nós temos o Festival do Caranguejo de Pedra, em outubro, que é uma iguaria que lá é super bem trabalhada, é parecida com a Restaurant Week que a gente tem por aqui. Então, assim, todos os restaurantes fazem um prato específico. Só em Marco Island a gente tem a maior parte a gente tem mais de 90 campos de golfe, profissionais, inclusive. E a maior parte do ano, gente, é quente. Tem chuva? Tem, mas são chuvas bem... a gente se vê antes da chuva, a gente se vê depois da chuva. São chuvas pontuais. Assim, acabou a chuva, está tranquilo e a temperatura continua boa. Então, a gente fala que é o paraíso dos casais e das crianças. Aqui, falando um pouquinho, vamos passar aqui, senão quem vai atravessar hoje sou eu o tempo, né? Hotelaria. Gente, a gente tem hotel desde bed and breakfast, de verdade, assim, bed and breakfast, até hotel 5 estrelas. Uma coisa que é importante aqui, mesmo os hotéis bed and breakfast em Naples têm marinas próprias. Então, você está lá num hotel em que você não pagou uma grana super alta, que você vendeu um hotel bacana, e dentro desse hotel você tem uma marina, em que você pode alugar um barco, alugar um iate, e fazer esse passeio a partir da marina do hotel em que você está hospedado. Não precisa ser um top das galáxias. Todos os hotéis têm essas marinas. Então, a gente chama isso de luxo acessível. São muitos hotéis, desde pé na areia até os hotéis budget. Esse hotel é maravilhoso, ele fica na Quinta Avenida. A Quinta Avenida é um lugar de compras que tem desde Valentino, Louis Vuitton e por aí vai, até todos os lugares de balada. E esse hotel ele é um dos mais antigos da cidade. E é o único hotel da Quinta Avenida. Então, fica um de um lado e outro do outro. Ele é dividido no meio e a avenida passa no meio dele. E é uma graça. E, assim, gente, não são hotéis caríssimos, de verdade. Aqui os budget, que são lindos também. Outra coisa, lembra que eu falei que é o número 1 em qualidade de vida, né? A gente preza muito pelo bem-estar. Então, todo hotel tem serviço de spa privativo, spa em grupo.
áreas externas de relaxamento, áreas internas para tratamento indoor. Essas coisas podem ser vendidas por vocês ainda aqui do Brasil. Tá? Não deixa chegar lá e comprar lá, não, que vai ser mais caro. Vocês podem vender daqui. A gente trabalha muito com grupos também. Ou então, simplesmente, alugar para ficar sozinho. Assim, é um luxo bem bacana. E agora a gente está começando com alguns spas e alguns tratamentos que são feitos na beira da praia, nos hotéis que têm as suas próprias praias privativas. Falando em restaurante, como eu falei para vocês, a gente tem uma vida noturna bem bacana. Tem o Caranguejo de Pedra. A vida noturna e a gastronomia lá mesclam muito. Então, por exemplo, nessa Quinta Avenida, você tem diversos bares, todos eles têm aquelas partes de fora em que o pessoal fica sentado na rua mesmo para curtir a vibe ali da passagem do pessoal. Vale demais a pena. Temos os clássicos, mas temos também os restaurantes de marina, que são uma graça. Então, nesse ponto específico, tem uma saída de barco, que o pessoal sai para fazer passeio para ver o pôr do sol. Que o pôr do sol da Costa Oeste é maravilhoso, como a Rafa disse, é sensacional. Então, ali sai um monte de barco. Então, o pessoal senta ali, fica tomando uma cerveja, fica tomando um drink, vai para o barco, vê o pôr do sol, embarcado, volta e continua a noite ali. Então, assim, é uma coisa bem tradicional. Compras, gente, desde artesanato até o que eu falei para vocês da Fifth Avenue, tem a Third Street também. São ruas que têm um luxo super bacana. Lembrando que o público, uma coisa que eu sempre coloco como diferencial, o meu público principal, meu turista principal aqui, é o americano e o canadense. Eles são 1 e 2. Ou seja, tudo que eu tenho de compras para eles, desde o Walmart, aí, gente, falando de Walmart, Ross, Valentino, Prada, o que for, é voltado para o público americano. Então, vocês imaginam que eu não vá ter muitas filas, que eu não vá ter o povo se batendo, que eu vá ter uma super opção, que eu vá ter uma variedade muito maior. Então, vale bastante. Mesmo que a pessoa já esteja fazendo um outro roteiro, que eu super indico também, tipo, não fazer só Paradise Coast, mas fazer St. Pete, Tampa, Paradise, Orlando, Paradise, Miami, Paradise, fala para guardar um espacinho na mala para comprar coisas por lá, porque vai fazer uma diferença legal. Aqui o mercado, em que eu tenho coisas exclusivas, tanto de gastronomia quanto de compras também. E as compras na marina. Lembrando que eu falei para vocês que todo quanto é lugar tem marina, né, gente? Alguns outlets, a maior parte dos outlets fica no entorno da cidade de Naples. Falando um pouquinho das praias, são praias que têm areia bem quente, água bem quente, areia bem branquinha, bem soltinha, do jeito que o brasileiro gosta mesmo. A gente tem alguns passeios desertos, como esse, em que você realmente aluga um barco ou contrata um piloto para levar você até lá. E a gente tem a parte de camping também, que é super interessante para as crianças, falando um pouquinho das crianças, desde a parte de praias até alguns lugares específicos, como, por exemplo, o Naples Zoo, que tem muita atividade interativa com as crianças. Camping, todo mundo gosta. A gente tem também Sun and Fun Lagoon, a gente tem diversos parques ali. São parques menores, não são parques gigantes como Epcot, Universal, mas assim que tem um apelo bacana. Essa é a minha parte favorita de lá, que é o Botanical Garden, que é uma parte só de criança, e elas podem fazer tudo, desde plantar e afins. Aqui, falando um pouquinho de ecoturismo, que eu falei lá no começo. Então, gente, Everglades, é o que eu falo, não vai se hospedar em Everglades? Não, mas vocês podem voltar para lá para fazer muita coisa. Desde trilhas até... Aqui, essas partes aqui são de coisas que são alugadas lá. Tá? A gente tem desde Subway até jet ski, bicicleta para fazer os passeios na praia, os campos de golfe. Muitos tenistas, muitos jogadores de golfe profissionais têm casa lá, inclusive Tiger Woods e afins, por conta do clima e por conta da facilidade.
pesca, que é uma febre na Flórida, né? Tanto em alto mar quanto fora. Trilhas, a gente tem também cassino. E aqui é voltando um pouquinho para ecoturismo. Então, existe os airboats, existe uma parte muito bacana dos Everglades que é voltada realmente para você fazer as atividades ali pelos canais, para quem tem a coragem também, né? Então, aí falando um pouquinho aqui dos passeios de barco, que são muitos, tem uma variedade gigantesca. Muito difícil você fazer um passeio de barco ali na costa oeste e não ver um golfinho, tá? Parece que eles sentem os barcos com o turista e eles vão atrás. Uma coisa de doido. E é uma graça, uma delícia. Aqui que eu falei para vocês, gente, o pôr do sol embarcado. Tem muito passeio desse, e eu aconselho a fazer esses passeios nos barcos que tem a baladinha depois. Então, você vai lá, você vê o pôr do sol, e depois você desce ali, ou mesmo, se tiver um tempo bom, você pode até ficar ali no cais, mas eles fazem um jantar e uma baladinha. Então, vale bastante a pena. Wedding Destination. Acabou já? Isso porque eu falei rápido, hein? Gente, temos especialistas lá para fazer pacote de Wedding Destination. Vou falar bem rapidinho agora. E que mais? Espera aí, deixa eu chegar só no LGBT. Tem mais também, para quem quiser fazer mais grupos e afins. Eu quero chegar no LGBT, porque eu tenho redes especiais. Eu tenho rede social especial só para vender para público LGBT. Gente, todas as minhas redes sociais são em português. Gente, muito importante acessar. Tem tudo, tem hotel, tem atividade, tem história, tem newsletter, tem tudo. Mas o mais bacana... tá. A gente tem Facebook também, ninguém mais usa, mas tem. Instagram. Mas é verdade, né? Instagram todo mundo usa. Instagram é legal. Aqui, isso que eu queria mostrar. A gente tem uma página de Instagram dedicada para LGBTQI+. Então, isso é muito legal, é uma preocupação toda desse cliente específico de Paradise Coast. Inclusive, eu perdi agora, mas teve uma super parada maravilhosa. E a ideia é aumentar cada vez mais essa difusão. Gente, luxo acessível, toda a família, férias das férias. Descansar depois de parque e compras. E aqui os meus contatos. E obrigada. E agora eu chamo o Daniel. Não chamo o Daniel, não. Chamo o Leslie. Eu não gosto de microfone. Ele não vai usar o microfone. Não. Quer nada. Olá, pessoal. Bom dia. Tá bom. Leslie, você tem que sentar. Mas você vai ter que ficar sentado por causa da apresentação ao vivo. Está gravando, Outra coisa que eu descobri é que, em 1822, nós tivemos a independência do Brasil. E foi exatamente este ano que os Estados Unidos adquiriram a Flórida dos espanhóis. Então, a Flórida existe para os Estados Unidos há exatamente 200 anos, no mesmo ano que nós temos a independência do Brasil. Bom, já dei os meus parabéns para a URB. Quero dar os parabéns para o Visit Florida, Rafaela, por organizar sempre esses encontros maravilhosos, essas coisas aqui. Quero falar para vocês, primeiro, que existem lugares incríveis no mundo inteiro, mas a Flórida é realmente um lugar excessivamente especial. São 170 mil quilômetros quadrados, uma vez e meio o tamanho de Portugal, né? Foi descoberta em 1513 por Ponte de Leão, e ela tem uma localização privilegiada. Desse lado ela é uma península, né? Desse lado tem o Atlântico, em cima tem Georgia e Alabama, embaixo aqui vocês não podem ver, mas quase formando um T ao contrário, tem a ilha de Cuba, e aqui tem o Golfo do México, e aqui vocês têm a península de Yucatán, no México, que fecha exatamente toda essa parte do Golfo do México. E o Golfo do México é todinho, tem uma areia muito pesada, e faz com que a água seja totalmente transparente, porque não fica aquela água turva. E como não tem, é toda fechada, não tem, como chama? Waves.
ondas, né? Então, parece uma grande piscina de água turquesa, é um lugar super especial. Toda a Flórida é um lugar muito, muito plano. Para vocês terem uma ideia, somente, acho que mais ou menos por aqui, existe um monte chamado Monte Britton, que tem 105 metros de altura. É o lugar mais alto de toda a Flórida. E aqui, bem no meio, você tem um lago que se chama o Lago Okeechobee, que parece um tiro de revólver no meio do mapa, né? E vocês têm umas cidades incríveis. Aqui, nesse lugar, foi onde foi descoberta a Flórida, Santo Agostinho, e em 1513, e é a cidade mais antiga de todos os Estados Unidos. Tá? Existem cidades incríveis na Flórida. Miami, Fort Lauderdale, Kissimmee, Orlando, Naples, Sarasota. É um lugar, parece um paraíso, realmente um lugar super especial. Como eu não tenho muito tempo hoje, a Rafaela me disse que eu não posso passar de 50 minutos a minha apresentação. Aqui vocês têm a cidade de Orlando, e daqui até aqui vocês têm mais ou menos 1 hora de distância para um lugar chamado Tampa. Tampa é uma cidade realmente... When somebody loves... Não, tudo bem. Ela gosta de me ver com esse microfone. Mas, enfim, Tampa é uma cidade muito, muito especial e realmente mágica. Eu acho que a maior atração de Tampa, em primeiro lugar, antes de eu falar durante 2 horas sobre o resto das coisas para fazer por lá, é a sua gente. Eu nunca vi um pessoal como o pessoal de Tampa. São brasileiros, praticamente, eles têm o mesmo tipo, eles estão de bem com a vida, eles não querem saber se vai ganhar o Bolsonaro ou o Lula, se tem briga lá no Afeganistão, se o Biden caiu da escada, eles não querem nem saber. Eles estão de bem com a vida, é uma cidade excessivamente rica, ela tem a riqueza do potássio, e é o maior porto comercial de todo o estado da Flórida. Muita gente se engana, acha que é Miami. O maior porto comercial da Flórida é Tampa. E também, Tampa tem aproximadamente 3 milhões de habitantes na grande Tampa. Ela tem nesse lado, aqui, toda essa costa oeste da Flórida parece um pedaço de vidro onde alguém bateu em cima e ficou em 1000 pedacinhos. São milhares e milhares de pequenas ilhotas. E existe uma mordida no continente, aqui em forma de Y, que forma a Baía de Tampa. Então, já o Golfo do México já é um lugar totalmente, parece uma grande piscina. E lá vão todos os golfinhos para se proteger. Mas eles gostam de entrar na Baía, porque na Bahia as águas são mais quentinhas e eles gostam mais de ficar lá e encontrar os amigos deles, bater papo, etc. E tal. Bom, Tampa tem 1000 coisas para fazer à noite. Então, Tampa é conhecido pela sua gastronomia em primeiro lugar. É uma cidade que vive pelas águas. Ela tem barcos, catamarãs, veleiros, iates, etc. Eles vivem em função da água, por causa da Bahia, por causa do porto. Mas também ela é conhecida pela sua gastronomia. Ela ganha prêmio após prêmio pela sua gastronomia. Ela tem todo tipo de comida. E vem gente do mundo inteiro para experimentar as delícias que tem por lá. Eles têm desde fast food até restaurantes 6 estrelas. Coisas que poucas pessoas sabem. Tampa tem o 5º maior cassino do mundo, da América, o 8º maior cassino do mundo. Maior que os cassinos de Las Vegas e de Atlantic City. Nós temos o cassino de Hard Rock, né? Que os Hard Rock foram comprados pelos índios Seminole, que são os índios que dominam a região. Eles compraram a marca e eles têm o direito de fazer o que eles querem nas terras deles. Nem o Biden, nem eu consigo dar uma ordem para eles. Eles fazem o que eles bem entendem e ninguém pode falar nada. Então, eles são muito ricos e fizeram
conseguirmos cassino de Miami, que é o Hard Rock ao norte de Miami, lá em Hollywood, e o maior deles, que é o cassino de Tampa. Só no cassino de Tampa você tem mais de 3.300 caça-níqueis na parte térrea, tem mesas de roleta, poker, etc. e tal, e além de tudo isso, tem toda a... eu não sei como se diz, não é parafernália, mas enfim, tem a roupa da Shakira, o violão do Elvis Presley, a guitarra do John Lennon, etc. Tudo lá à mostra e é super, super interessante. Só não podem frequentar o lugar pessoas com menos de 21 anos. Eu quero ir mais rápido nessa apresentação, porque eu vou mostrar um filme para vocês. Tampa é um lugar que tem 365 dias de festas e festivais. Todo dia é dia de festa ou festival. Não tem um dia do ano que não tem um festival ou uma festa. E a grande festa é em fevereiro, ela dura de 5 a 6 dias, se chama Gasparilha. É homenagem ao pirata José Gaspar, que saqueou toda essa região, e eles devolvem os tesouros. Vêm embarcações de tudo quanto é lugar, do Canadá, da área de Nova York, de toda a costa oeste, da América do Sul, vão lá e entram na Baía de Tampa, e todo mundo vestido de pirata, eles adentram na cidade, entram nas lojas, entram nas casas e devolvem os tesouros que o pirata roubou em 1500. O que são esses tesouros? São colares de plástico colorido. É super divertido, tem toda a família, pai, mãe, avó, criança, todo mundo brincando na rua, cantando, tem desfiles, etc. e tal. Tampa Bay também é conhecido pela capital do esporte. Todos os esportes são feitos em Tampa. Até os Yankees de Nova York, que fazem o futebol americano, eles vêm para lá para poder treinar em Tampa durante o verão. Eu preparei um filme para vocês, de 1h30 mais ou menos, que vou mostrar agora. Vocês vão ver tudo isso daqui, é muito bonito. Tampa Bay, muita gente acha que só lembra por causa de Busch Gardens, mas Busch Gardens é apenas um grão de areia sobre todas as... 5 minutos? 5 minutos... com o vídeo. Tá bom, com o vídeo. Então, pessoal, eu vou mostrar o filme primeiro, e depois eu vou dar, durante o filme, umas explicações. Pode colocar o filme.
incendiado, pegando fogo. Eu vou terminar a minha apresentação com uma coisa bem engraçada. Há uns 6 meses atrás, alguém me perguntou, Leslie, o que significa tampa? Sabe, eu preciso saber o que significa. Aí eu resolvi fazer uma pesquisa que me levou 2 meses lá, que nem louco, e fui verificar que era uma palavra indígena, dos índios Seminole, e fui tentar descobrir a verdadeira tradução literária do que significava, e eu vou dizer para vocês o que eu encontrei. Tampa significa o melhor destino turístico para brasileiros. Né? Especialmente para os cariocas. Obrigado a todos. Até a próxima. Com vocês, o Daniel. Good morning. Olha, funciona. Eu nunca tinha tentado esse approach diferente. Meu nome é Daniel Rocha, eu represento a GoCity no Brasil. GoCity é a maior empresa de passes de atrações no mundo. A gente vem aqui para falar especificamente do Destino Flórida, mas só para vocês terem uma ideia do tamanho dessa empresa, do alcance dela, do portfólio, que é um produto que resolve o problema de vocês, ou um dos. Eu sei que muitos dos clientes do hotel urbano saem daqui, do Urban, melhor dizendo, saem daqui com seus pacotes bem montados em hotelaria, em passagem, e depois ficam pensando o que vão fazer, onde vão comprar um passeio. A gente já viu aqui os destinos, a Flórida, com muitos passeios, e a GoCity vem com a solução integrada. A partir do mês de outubro agora, todos os passes estarão no sistema para vocês. Eu estou falando aqui de uma empresa que está presente em 4 continentes, que tem não só a proposta de economia para o cliente final. Economia é uma das palavras que vocês podem utilizar, né, na abordagem. Ele vai economizar em passeios, mas ele também vai ter a liberdade de escolha. Isso é o mais importante. Você não precisa vender o passeio em si. Você vende para ele um passe, que dá opções para ele utilizar os passeios, né? Um passe com 1.000 atrações no mundo e 58 atrações na Flórida, que é o destino aqui convidado, né? E eu quero apresentar a solução para vocês. Se vocês querem aprender como vender 1.000 atrações com um único fornecedor, arrasta para cima. GoCity é mais do que um aplicativo, né? A solução final na ponta final de utilização é um aplicativo, é um QR Code. Mas por trás existe uma empresa que tem uma missão de transformar a experiência do cliente, na experiência de escolha, na experiência de utilização no destino, na experiência de planejar antes da viagem, porque ele já vai conhecendo as atrações que ele vai visitar diretamente no aplicativo. Então, isso, como eu falei, o alcance global, né, presente em 4 continentes, em mais de 30 cidades. Essas são só algumas das cidades, assim, só para vocês terem uma dimensão, né? O modelo que eu vou apresentar aqui para a utilização na Flórida também se aplica no mundo. Então, em Dubai, em Amsterdã, em Chicago, New York, Las Vegas, Cancún, enfim, são mais de 30 cidades. Depois vocês vão poder conhecer melhor o produto. Os mais vendidos no Brasil, com certeza. E aí a gente tem basicamente 2 tipos que se aplicam em todos os destinos, né? São 2 tipos de passe. Vender atração com passe é muito mais fácil porque você não vende atração em si. Então, no passe All Inclusive, é um nome muito bom, porque é para aquele tipo de cliente que acorda cedo, que não dorme em dólar, né? Ele já acorda 8 horas da manhã, vamos sair. Então, no All Inclusive, você vende quantidade de dias. Isso quer dizer o quê? Você pode vender de 1 a 10 dias no destino e ele faz o máximo de atração que ele conseguir. Aí é uma opção dele. Se ele quiser passar correndo no museu, passar correndo no observatório, passar correndo enfim, mas é o máximo que ele conseguir. Tem viajante que é assim.
Gosta de fazer o máximo no dia. Então, esse é o All Inclusive, ele adquire e vai fazendo a quantidade que ele conseguir, na quantidade de dias que ele adquiriu. O mais vendido acaba sendo o Explorer Pass, porque você vende quantidade de atrações, não atração especificamente. E é aí que está a vantagem. O cliente não precisa dizer nem para você, nem para mim, qual atração ele quer utilizar. Né? Ele comprou 5 atrações em Miami, depois ele vai decidir. Ele vai decidir ou no dia ou antes. Importante dizer que algumas atrações têm reserva, pedem reserva, mas ele não precisa pedir para vocês, nem para mim. Ele vai fazer direto no aplicativo. O que não for direto no aplicativo, tem um telefone para ele ligar lá num posto de mergulho, por exemplo, enfim, e fazer a sua própria reserva. Então, quantidade de dias, né? E ele tem uma utilização, ele tem até 15 dias para terminar todo o roteiro. O passe em si tem uma validade de 2 anos, que combina muito com o tipo de produto que vocês vendem também. Quer dizer, ele compra o passe agora, mas ele vai viajar só em março do ano que vem, ou agosto, ou setembro, enfim, ele tem 2 anos para fazer a primeira leitura do QR Code. Isso foi uma novidade que veio depois da pandemia, porque era tanto cancelamento e remarcação. Cancelamento e remarcação. Então, deixa 2 anos. Se ele mudar, se ele postergar a viagem, ele vai poder fazer dentro dos 2 anos. E tudo isso está dentro do aplicativo dele, o GoCity App, que é um aplicativo dinâmico que traz não só o passe em QR Code, mas também traz o mapa do destino que ele está, ele pode ver quais as atrações estão próximas, quer dizer, ele decide, vamos fazer primeiro essa região, depois a outra, ele vê que horas abre, que hora fecha, quer dizer, é a liberdade total de ver e utilizar o aplicativo até como áudio-guia em algumas atrações. Então, o portfólio é bem completo, você tem atrações para todas as idades, atrações de todo tipo, desde esportiva, cultural, musical, de observação, aquário, museu, zoológico, enfim, para todas as idades. Ele é um passe que vai bem para todas as idades, tem passe de criança e passe de adulto também. Por que os turistas gostam tanto dos passes da GoCity? Primeiro que ele tem a entrada incluída, quer dizer, a partir do momento que ele está com o passe na mão, não tem pegadinha, não tem a taxa de não sei o quê, tem que pagar não sei o quê na porta. Não, ele já está com o passe na mão para utilizar. Economia de até 55%, isso comparando com o preço de bilheteria. Quer dizer, na hora eu decidi fazer um passeio em Miami, vai pagar mais caro. Um passeio em Orlando também vai pagar bem mais caro. O pacote de passes significa muita economia, né? E alguns aplicativos, nos aplicativos você tem vantagens como áudio guia que eu falei e desconto nas lojas oficiais de comprar presentes e recordações. Máxima flexibilidade, quer dizer, de 25 a 100 atrações, isso vai depender da cidade. O mínimo vai ser sempre 25, e a liberdade para ele escolher conforme a quantidade que ele adquiriu. E o acesso único, quer dizer, é você ter todo o portfólio de atrações com um único parceiro. Então, você concentra tudo na GoCity, concentra tudo no Daniel, e a gente tem um único canal de comunicação para vender tantas atrações no mundo. O aplicativo digital é uma vantagem também, nada de imprimir voucher, PDF, andar com papelada, tudo digital na mão do cliente. Aqui alguns exemplos para vocês, rapidamente, do que seria comprar um GoCity All Inclusive em Orlando. Aí você vê, o texto está pequeno, mas você vê que no primeiro ele comprou um passe de 3 dias, uma simulação. Ele tem no primeiro dia ele fez Kennedy Space Center, ele fez o Madame Tussauds, ele fez o The Wheel at Icon Park, enfim, são várias atrações, eu não vou passar uma por uma, mas você vê que no final ele teve uma economia do que custaria $400, um passe custou $199. Esse no modelo All Inclusive. Já no Explorer Pass, para aquele cliente que quer fazer uma atração por dia com mais calma, a gente tem aí várias atrações, inclusive o Airboat, que foi apresentado aqui, que é aquele barco no pântano, outros parques, com uma economia de 37%, $62. Para Orlando, você não vai incluir os parques, né, que os clientes acabam indo primeiro, Disney, Universal, SeaWorld, porque eles trabalham de forma independente. Mas para o teu cliente de longa estadia, que vai ficar mais tempo em Orlando, vai visitar o Kennedy Space Center, vai fazer esse passeio, vai visitar o Gatorland, ver jacaré, enfim, tem muitas opções, ele preenche a semana dele com muitos passeios. Passes na Flórida, né? Miami,
um passe muito vendido no mercado brasileiro, com muita economia, opções de 2 a 5 atrações. Então, no aplicativo, essa é uma simulação que vocês também vão ter acesso, e o teu cliente, você tem toda essa lista de opções de passeio. Então, você tem passeios de barco, passeios de observação, parques, o Kennedy Space, como eu falei, você tem em Orlando Legoland, que é um dos preferidos dos brasileiros. E aí você tem um preço de referência, só para você ter uma ideia de quanto custaria essa atração se ele comprasse individualmente lá. Então, todos esses passes estão disponíveis no aplicativo dele e ele vai utilizando conforme o desejo dele no destino. No Orlando também você tem as principais atrações, que é o Kennedy Space Center, como eu falei, atrações da NASA, foguetes, experiências de astronauta, e o Gatorland, que é um dos mais famosos também, que é como se fosse um safari no meio dos jacarés. Você vê no jacaré se alimentando, você vê no jacaré descansando, você vê no jacaré dormindo, enfim. Mas é tudo muito próximo, até mergulhando perto do jacaré dentro de uma estrutura. A experiência de viagem e de venda, melhor dizendo, começa quando vocês adquirem o passe dentro da estrutura de vocês. O cliente, você recebe um e-mail da GoCity. Esse e-mail você manda para o cliente. É um e-mail ele tem essa cara. Então, ele tem basicamente 2 ícones ali. O primeiro você baixa. O primeiro ícone é onde você baixa o aplicativo. Na verdade, você manda para o seu cliente para ele baixar. E o segundo é o chamado Magic Link, porque a partir do momento que ele clicar naquele link, o passe dele já é automaticamente sincronizado com o aplicativo dele. Ele está pronto para utilizar. Tá? Agora eu vou passar um vídeo aqui que resume um pouco da experiência de você viajar com o GoCity na palma da mão. Você pode dar o play para mim, por favor? Que aqui o play não funcionou. Muito bom, né? Para quem prestou atenção e tiver viagem marcada, brincadeiras à parte, para quem tiver viagem para os Estados Unidos, entre em contato comigo. A gente tem como pedir um passe cortesia para vocês experimentarem isso na palma da mão. A atração, a utilização, como baixa, como busca, etc. Vai ser o maior prazer ajudar vocês a vivenciar o destino com a GoCity. Deixo aqui meus contatos, dúvidas que surgirem mais para frente, ou a qualquer momento, vocês têm aí meu e-mail, meu WhatsApp, meu Instagram é danielrocha.tour. Fico à disposição de vocês e vamos viajar com o GoCity. Obrigado. Agora eu chamo Ana Flávia. Obrigada, Daniel. Boa tarde. Eu já estou tarde. A gente está nas jornadas aí e termina se perdendo no tempo. Eu sou Ana Flávia Medina, eu represento a cidade de Kissimmee, e vocês já ouviram tantas informações aqui que as informações se somam. Kissimmee também é uma cidade em que a gente tinha originariamente os
o povo chamado Seminole, como o Leslie falou de Tampa. E aí a primeira questão que a gente adora falar é a respeito desse nome. Como que se fala esse nome? É Kissimmee, é Kissimmee, Kissimmee. Que raio de nome é esse? É um nome Seminole. E eu sempre digo, a pessoa que chega lá falando kiss me, pode dar ruim. Pode dar bom também, mas é um risco, né? 50% de dar bom ou ruim, então tomem atenção. A gente fala o nome, brincadeiras à parte, como a gente lê em português. Kissimmee. E a ideia desse nome, e a origem desse nome é relativa às águas na região. Kissimmee é o início dos Everglades que vão até Miami. E aí eu já vou pular direto para o nosso mapa. Então, vocês vão ver que a região é bem cheia de águas mesmo. E Kissimmee é a cidade vizinha de Orlando, daquelas vizinhas, ou cidades vizinhas, como vocês têm aqui no Rio de Janeiro, que se mistura e você nem sabe onde está, se está numa cidade, se está na outra. É importante saber que é uma cidade, não é um bairro de Orlando. E a gente tem do centro comercial de Kissimmee, que fica ao sul, a gente tem a proximidade dos parques da Disney. Então, é sempre interessante enviar os passageiros e hospedar os passageiros em Kissimmee, não em Orlando, quando essa viagem tiver foco em Disney. Se a gente traçar uma linha metade desse mapa, metade sul é Kissimmee, metade norte é Orlando. E aí as distâncias, depois, a gente vai ter que correr aqui, as distâncias são de carro, no máximo o aeroporto, que fica em Orlando, nós estamos a 28 minutos. Então, e da porta de entrada do Magic Kingdom a 5 minutos, pensando no centro comercial de Kissimmee. Kissimmee, junto com Orlando, é o maior destino, a gente pode dizer, de entretenimento e lazer do mundo, porque um dia um visionário chamado Walt Disney resolveu implementar a área de parques lá. Eu sempre brinco que ele devia ser um extraterrestre, ele não devia ser desse mundo, porque ele enxergou um destino de plantação de laranjas, jacarés e pântanos, e fez disso o maior destino de entretenimento e lazer do mundo. Com isso, Kissimmee tem uma rede hoteleira que hoje nós estamos falando de mais de 70 mil leitos de hospedagem. E vocês sabem muito bem, porque vocês vendem muito a região. E aí a gente falou de duas cidades com leis diferentes, nós estamos aí com duas cidades grudadas, mas que tem uma questão de uma legislação própria, e aí Kissimmee é o lugar onde se pode alugar casas de férias. Orlando, por uma questão de legislação, tem uma proibição de alugar casas para curta temporada. Então, Kissimmee é o destino das casas de férias, hoje conhecido como a capital mundial das casas de férias. Pós-pandemia, as pessoas estão optando mais por ficar em casas do que em hotel. Por isso, hoje, nós estamos falando de 50 mil unidades de casa. A gente tem mais leito em casas de férias hoje do que em hotéis. E aí nós estamos falando de casas a partir de 4 quartos até casas com 15 quartos, hospedando 30 pessoas. Isso já é uma configuração de um mini hotel. Então, é super importante vocês entenderem que, quando o passageiro de vocês vai para uma casa de férias, ele está indo para Kissimmee. Esse é um mercado que cada vez cresce mais, e aí a gente tem uma novidade no destino, que é o complexo Margaritaville. Margaritaville é um complexo bem em frente do Magic Kingdom, está muito próximo do parque, que tem hotel e tem chalés
pequenas casas, que hoje são quase 300 casas. Então, os números são impressionantes, e quem já esteve lá recentemente vai ver que tem inúmeros condomínios sendo construídos. Pós-pandemia, os passageiros gostam muito da ideia de ficar na privacidade de uma casa e não ficar em contato com vários pontos que um hotel necessita. É o check-in, é o elevador, é o restaurante. Na casa, as famílias têm mais privacidade. Aqui um exemplo de casa, Magic Village, só para vocês terem uma ideia da estrutura. É um dos condomínios que recebe muito bem os brasileiros. E o que se faz nesse destino, né, além da visita aos parques? Eu sempre brinco que a gente sabe que os passageiros vão para lá em função dos parques temáticos, mas é melhor saber o que tem além disso, e Kissimmee é o destino do turismo de aventura. É o destino do balonismo, do arvorismo, dos caiaques, do Gatorland, para dar um refresco, dar umas férias dentro das férias, uma excelente opção. As atrações locais, o bairro de Celebration, que é um bairro que foi idealizado pelo Disney para ser a cidade dormitório, muito perto da Disney, um excelente passeio. E Old Town, com sua parada de carros antigos. Toda sexta e sábado à noite, os passageiros podem, na rua, sem custo nenhum, assistir uma parada de carros, como vocês estão vendo no slide. Jantares, no destino onde tudo é entretenimento, o jantar também pode ser um jantar temático com entretenimento mais famoso de todos, Medieval Times. Aqui tem um ponto importante. Esse é o destino do empacotamento. Empacotem tudo, ofereçam tudo, porque se o passageiro chega lá e vai ter uma atração que ele quer comprar e não foi oferecido antes, ele vai ficar muito chateado. Aqui ele paga em dólar congelado, né, em reais, com o dólar congelado, coloca tudo dentro do pacote, paga parcelado, e lá o passageiro vai ter que desembolsar do budget da viagem para pagar. E vocês são comissionados, então todo mundo ganha. Vamos oferecer tudo e o passageiro decide o que ele quer. Gastronomia, a gente falou de um destino que recebe gente do mundo inteiro. A gastronomia também é mundial. Só come hambúrguer e batata frita todos os dias quem quiser. Até comida brasileira, comida do mundo inteiro, chinesa, tailandesa, indiana, italiana. Então, para todos, tem alimentação para todos os gostos e feitios. Shopping, a gente sempre tem que falar em shoppings quando a gente está falando de Estados Unidos. Brasileiro é o passageiro que mais faz compras e que mais gasta com compras no mundo inteiro. Então, a gente tem uma série de opções junto com Orlando, sendo que as opções de Kissimmee é onde os locais compram, o que significa mais tranquilidade, mais produtos na prateleira e, às vezes, preços melhores. Então, a mesma loja de Orlando, se você colocar no GPS Kissimmee, você vai para aquela loja com mais tranquilidade. Aqui a gente tem todas as nossas redes sociais. Nas redes sociais é onde a gente tem as novidades mais frescas, onde vocês vão conseguir ver o que o destino oferece de melhor. Eu dou destaque para o YouTube, porque o YouTube tem filmes por produto, e aí é super legal mandar para os agentes ou para os passageiros um filminho falando daquele produto que ele está comprando. Agora a gente vai ver um vídeo do destino, que vai mostrar um pouquinho de tudo que a gente falou.
Isso é Margaritaville, para vocês terem uma ideia. E aí, deu vontade de ir para lá? Deu fome? O vídeo mostra um monte de comida, tá todo mundo com fome, socorro. Então, a gente encontra todos vocês lá. Quando precisarem de alguma coisa, aqui está o meu WhatsApp e o meu e-mail. Eu não faço vendas, porque eu trabalho para o governo da cidade, mas eu posso ajudar vocês com qualquer dúvida que vocês tiverem e o que vocês precisarem de mim. Tá bom, gente? Obrigada. E agora eu chamo o Edu, que trabalha com motorhomes e, por um acaso, tem uma loja de motorhome em Kissimmee. Obrigado, Ana. Bom dia, né? Falar ainda bom dia, apesar da fome, ninguém almoçou. Eu sou Eduardo. É muito bom para a gente estar aqui em parceria com a Flórida, falar um pouquinho do motorhome. Quem aqui já viajou de motorhome, além do Lincoln e da Lia, que a gente já tem 2. Alguém mais viajou? Todo mundo sabe a diferença entre... Mas está aumentando, isso que é legal. Vocês sabem a diferença entre motorhome e trailer? Também é difícil. Provavelmente, a maioria dos brasileiros ainda confundem o que é trailer e o que é motorhome. A gente pode ver na foto aqui. A principal diferença é que o motorhome é um bloco único, é a casa e o carro no mesmo bloco. O trailer você precisa de um carro para puxar, e para nós, para o turismo, a grande diferença é que o trailer precisa de uma habilitação especial e o motorhome basta a categoria B de carro. Ou seja, faz toda a diferença. Provavelmente, alguns de vocês já pensaram em viajar de motorhome ou de trailer e não sabia que podia. E esse é o objetivo, acabei minha apresentação. Não, brincando. Saindo daqui sabendo essa diferença, eu costumo brincar realmente. A gente tem feito ao longo dos últimos 8 anos, aqui no Brasil, falando desse produto, que é um produto para a família, para grupos de amigos. Quem acompanhou em junho, o André Marques, todo mundo sabe, ele gosta de ter uma casa de carnes, ele viajou com a gente durante uma semana, fazendo cada dia diferente um churrasco. Então, o nosso cliente, o turista final, está sabendo do produto e, às vezes, nem sabe que consegue comprar no Brasil. E, melhor ainda, mais barato quem compra no Brasil do que se for direto nos Estados Unidos. Então, a segunda dica foi essa. Eu vou passar primeiro, então, um vídeo, também para não me alongar muito. É um vídeo, além dessa dúvida da habilitação, existem outras dúvidas que o nosso cliente tem e, às vezes, limita a escolha dele para essa opção de viagem e que a gente quer mostrar, não só uma imagem bonita que nem essa, mas um pouquinho da ideia do que é. Vamos lá.
era um pouco essa ideia. Acabei não interrompendo no meio do vídeo, mas a ideia do vídeo é mostrar que todos os destinos, por exemplo, aqui em Flórida, que falaram hoje, dá para você fazer de motorhome, um único check-in, você conhece várias cidades, na mesma viagem. A gente tem várias opções de camping ou campgrounds, como vocês viram no vídeo. Inclusive, dentro da própria Disney, em Orlando, você tem um camping no Fort Wilderness, do Tico e Teco. Então, o cliente pode ficar uma semana no camping, com todas as vantagens de ser um cliente da Disney, depois seguir para Tampa, para Naples, conhecer todas as costas da Flórida, ir para Key West. Então, é fantástico. A Cruz América, originariamente, ela foi fundada na Flórida. Ela é de Miami, hoje mudou a sede. Então, é um estado muito importante para a gente. A nossa base de Kissimmee, né, na região ali da Flórida Central, é a nossa principal loja que atende o brasileiro. Inclusive, nosso gerente é latino, entende o brasileiro. A gente tem inclusive um sistema de tradução simultânea na loja. Se o cliente tiver dificuldade do idioma, aparelhinho também quase desse passador aqui. Se o cliente consegue tirar as dúvidas no motorhome na hora da retirada, a gente está pensando vários conteúdos também já tem disponível em português. Esse é o mapa de onde a gente está presente na América do Norte, de uma forma geral, para vocês terem uma ideia. E quem é essa empresa, né? Cruz América, né? Apareceu, não é empresa de navio, né? O nome às vezes confunde também. É uma empresa que esse ano está comemorando 50 anos da fundação, então não é só o Mickey que está comemorando 50 anos, que já faz essa locação de motorhome, né? Então, para o nosso cliente que nunca ouviu falar, é uma empresa com uma solidez muito grande. Só esse ano a gente abriu 8 novas lojas na América do Norte, então cresceu. Hoje a gente está em torno de 3.000 a 4.000 motorhomes para alocação. É um número pequeno, a gente tinha 5.000 antes desse período que a gente passou. Então, a gente vem retomando a frota, né? Renovando a frota. Então, sempre importante a alocação de motorhome, a gente fala, antecipação. Tá? Pelo menos 6 meses de antecipação. A gente já tem tarifa até 2024, então isso não é um problema. É ótimo a gente poder se programar e tentar fazer o brasileiro se programar também com a maior antecedência possível. A gente tem hoje 5 modelos na nossa frota, né? Atende de 3 pessoas, 4, até 5 e até 7 pessoas. Todos esses modelos, basta ter a CNH categoria B de carro, normal. Eu costumo dizer que agora o cliente pode escolher entre os modelos que vocês têm, o T17, C19 e o C21, são modelos que cabem numa vaga normal de carro. O C25 e o C30, eles são um pouco maiores, mas oferecem um conforto maior para o nosso cliente. Então, ele vai escolher entre praticidade ou o conforto nos modelos maiores. Inclusive, o C30 tem, na parte do fundo, praticamente uma suíte para o nosso cliente. E, para o Brasil, é muito legal que o C30, em 90% dos casos, ele está mais barato que os demais modelos. Tá? Então, a gente tem algumas similaridades com a alocação de carro, mas também tem algumas vantagens. Nesse caso, a gente tem essa vantagem de ser mais barato e oferecer um upgrade. Então, a gente fala, dá para vender um upgrade por um valor menor para o nosso cliente. Isso é muito legal. Todos os modelos, o chassi é da Ford, então quem já dirigiu aquela van de 15 lugares vai ter a mesma experiência, porque é automático, gasolina, direção hidráulica, confortável, você até confunde que está dirigindo um veículo maior. E a parte da casa foi desenvolvida pela Cruz América, então é um produto exclusivo que a gente oferece. Todas as locações, a gente inclui também os adicionais, que é o que o nosso cliente vai precisar na viagem, né, como o kit provisional, que é o kit de cozinha, com panela, prato, talher, copo, o kit pessoal, com lençol, travesseiro, toalha, tá? Tudo que ele vai precisar realmente na viagem. E a gente vai compondo também os adicionais, como milhagem, como uso de gerador, isso adequado com cada venda, tá? Com cada perfil de cliente, com cada roteiro que a gente também sugere. O nosso seguro ele sai daqui completo, tá? Então, diferente de locação de carro, não vai ser oferecido seguros adicionais lá, isso é super importante. Basta ter 21 anos, tá? Pode habilitado, obviamente, pode dirigir. A gente pode ter até 7 motoristas também para o motorhome, sem custo adicional, isso é super importante. E na questão de seguros, a gente tem o que a gente chama de Zero Damage Plan, que nada mais é do que um pacote para isenção da franquia, tá? Que é muito importante a gente
falar para o cliente incluir na reserva, porque ele, hoje a nossa franquia, em caso de acidente, está em $2.000, e muitas vezes a gente tem locações de uma semana, que é o mínimo que a gente oferece, por $1.500. Então, às vezes sai mais caro a franquia. Então, quando chega lá, ele tem uma tranquilidade, pagar $14 por dia, vale muito a pena. Tá? Algumas sugestões que a gente tem, né? Eu falei do Tourbook, então, nós temos hoje 46 lojas. Cada uma dessas lojas tem um roteiro sugerido, número de dias, número de quilômetros, sugestões de atrativos turísticos e sugestões de campings por noite. Tá? A Cruz América tem o seu próprio aplicativo de celular, tem as redes de camping, como a COA, que oferece desconto para os nossos clientes, e os parques nacionais. Então, a gente tem uma gama de ofertas de campings que vão desde o Parque Nacional, são os mais rústicos, até, como comentei, da Disney, que já tem estrutura de resort. Tá? Vai ter locação de bicicleta, piscina, lavanderia, academia, loja de conveniência. Então, culturalmente, é muito forte isso na América do Norte. Então, o cliente vai ter uma experiência, às vezes, de resort, mesmo estando de motorhome. A gente tem também imagens, vídeos, todos estão disponíveis para vocês utilizarem também, fiquem à vontade. Tá? E eu gosto de falar muito desse site do RV Check-in. Esse é o site para o cliente final, para a agência de viagem, onde ela vai ter todo esse conteúdo, né, do Tourbook que eu comentei, e, principalmente, o tour virtual. Então, o cliente vai poder olhar por dentro cada um dos modelos e ver qual que é o modelo mais adequado para ele, para a família dele, para o grupo de amigos, sabendo exatamente o que tem lá: micro-ondas, fogão, geladeira, aquecimento, tudo que ele vai ter durante a viagem, como vai dividir as camas, ele consegue ver nesse tour virtual. Ajuda muito na decisão do nosso cliente. Aqui eu fiz um fluxograma, isso depois eu passo para vocês, mas é mais ou menos o que eu comentei do que seria ideal para vender um motorhome. Primeiro, o ideal seria a gente reservar um motorhome antes do aéreo, porque aí você consegue realmente fazer o destino. Você pode pegar numa cidade e devolver em outra. Né? A gente sugere muito fazer roteiros circulares para ter confirmação imediata, mas você pode também devolver em outras cidades. Você tem todos os conteúdos em português, notas essenciais, tá? E isso vai adequando. Por exemplo, a gente tem um mínimo de 7 dias, mas você tem um horário de retirada do motorhome que é muito similar à hotelaria, que é da 1 às 4 da tarde, e a devolução das 9 às 11 horas da manhã. Então, você precisa ter, pelo menos um dia antes e um dia depois, para poder fazer uma viagem tranquila. Tá? Essa apresentação, a gente tem, né, um QR Code, vai ficar gravado, vocês podem pegar, para receber também os nossos informativos. Sempre quando tem alguém viajando, a gente gosta de divulgar primeiro para vocês. E eu vou passar um vídeo, como eu comentei, 50 anos de empresa. Não sei se passa por aqui. Ou vai... Eu travei aqui, acho. It always starts with an idea, a dream that turns into a passion. Something that makes you so happy, you just can't wait to share it with the world. What began with one RV has grown into the largest RV rental and sales company in all of North America. And with over 130 locations, there's plenty of adventures for everyone to enjoy memories for a lifetime. Who would have known, in the next 50 years, we would have billions of miles driven by millions of happy campers. So here's to the next 50 years of adventures. To being there now, out here, forever outdoors. Só para deixar vocês com um pouco mais de vontade de viajar, espero que eu tenha conseguido isso. Vou deixar aqui os nossos contatos, né? Eu fico em São Paulo, o Fernando fica aqui no Rio. Tem dúvida? Tem tempo para dúvida? Não sei. Tem. A gente tem todas devolvendo em cidade diferente da retirada, já tem uma taxa de devolução, inclusive dentro do mesmo estado, e vai variar entre $200 a $600. Tá? Como é que funciona em caso de problema mecânico em uma rota? Como é que funciona o auxílio de vocês? A gente tem uma assistência 24 horas, 7 dias por semana. Normalmente, a ideia da Cruz América é colocar o cliente de volta na estrada o mais rápido possível. Tá? Se for alguma avaria pequena, a gente vai orientar o cliente para a próxima cidade, onde vai ter uma mecânica. Se for questão de pneu, furou um pneu, por exemplo, o cliente não mexe,
a gente precisa mandar uma equipe para dar assistência, porque, obviamente, a gente não quer que ele coloque o dedo dele embaixo de um veículo de 6 toneladas. Tá? Então, a gente tem todo esse suporte. E a Cruz América, por estar espalhada em toda a América do Norte, consegue oferecer esse suporte para o nosso cliente com tranquilidade. A gente fala que nenhuma outra empresa consegue ter essa assistência. Realmente é uma preocupação que o cliente tem, né? Acontece, você está no meio de um parque nacional ali, você precisa ter um suporte, tá bom? Obviamente, eu sei que tem muitas dúvidas, eu deixo o nosso contato justamente para isso, fiquem à vontade de falar com a gente. A gente costuma dizer que a venda sempre é feita em 16 mãos, somos nós, né, vocês, o cliente final. Tendo dúvida, falem com a gente ajuda nesse processo de venda. É uma venda consultiva, e eu costumo dizer, a primeira venda consultiva feita junto com o cliente, assertivamente, ele repete muitas vezes essa viagem. É um tipo de viagem que o cliente realmente gosta. A gente já teve clientes retornando. Inclusive, ano passado, a gente teve clientes que ficaram 1 ano e um outro que ficou 6 meses viajando com a gente. Então, não só home office, mas tem motor home office, a gente brinca também. Tá bom, gente? Acho que eu estourei meu tempo, né? Não sei, estou bem. Foi rápido pra caramba. Então, tem um monte de coisa para falar, tá vendo? Fique à vontade, mas chama a Karen. Obrigado, gente. Conta aí. Miro aonde? Isso lá? Acho que é aqui mesmo. Tá. Então sou eu que estou separando vocês da comida. Vou tentar ser o mais breve possível. Então, essa apresentação, originalmente ela tinha 40 minutos, depois passou para 20, agora vamos tentar fazer em 10, não é verdade? Então vamos lá. Tem um videozinho, eu vou deixar, na verdade, essa apresentação, em vez de vocês ficarem copiando, batendo foto, etc., porque tem mapa, tem nome, tem foto de hotelaria, eu mando para vocês depois em PDF, bem levezinho, para ficar como pronta referência. Tá? Porque eu passar meio rapidinho, o pessoal tem meu contato, a gente volta a se conversar. Então, vocês devem ter visto, hoje a gente não fala mais Best Western, a gente fala BWH. E esse BWH é justamente porque, em 2019, a Best Western comprou a World Hotels. Então, é Best Western e World Hotels. Então, virou BWH, é esse guarda-chuva. Embaixo a gente tem a World Hotels, a Share Stay, que é um 3 estrelas, e a rede Best Western, que é o nosso core, que está aí há 78 anos já no mercado. Né? Então, vamos lá. Eu não vou passar esse videozinho para a gente não perder tempo. São 18 marcas no total, entre World Hotels, Share Stay e todas as que a gente tem dentro do Best Western. E aqui a gente vai falar um pouquinho de Flórida, mas é importante vocês saberem que a gente tem categorias dentro da rede, né? Então, vai desde 3 estrelas até virtuosos. Então, hoje, com a aquisição da World Hotels, a gente tem aí 300 propriedades a mais que entraram, e dessas 300, 12 são virtuosas. Vamos lá. Então, aqui é como a gente está dividido dentro do estado da Flórida. E eu estou sem óculos, eu vou dar uma viradinha. Então, se vocês entrarem no bestwestern.com, vocês vão ter todas essas informações de maneira bem simples. Olha, se eu estou no West Central, Flórida, que aqui está onde o pessoal mais vai, né, Orlando e etc., vocês vão ter todas essas informações com mapas, com o que vocês podem fazer em cada região. E a gente está falando aqui em torno de 100 a 110 hotéis, mais ou menos, só no estado da Flórida. Então, é uma rede que, se vocês estiverem fazendo um passeio completo para o passageiro de vocês, não só Miami, Orlando, mas como a gente aprendeu aqui, Tampa, Paradise Coast, etc., vocês conseguem fazer ficando somente em Best Western. E aí a gente vai começar a falar um pouquinho do Best Western, que é o 3 estrelas, essa é a nossa marca core. E a gente sempre vai ter standard mínimo, mas não tem standard máximo. Quer dizer, a gente sempre vai vender Best Western como 3, Best Western Plus como 3 estrelas superior, Premier como 4 estrelas. E ficando dentro dessa base, a gente vai conseguir vender o mundo inteiro com segurança. Porque a surpresa sempre vai ser para melhor, nunca para pior. Tá? Então, como exemplo aqui do Best Western, eu coloquei o Best Western Kissimmee, o Lake Buena Vista, South Indian Suites. A Ana falou que o pessoal gosta de ficar em casa, mas para quem não gosta de ficar em casa, vamos falar aqui desse hotel. Esse hotel ele vai ter, sempre que vocês estiverem no portal de vocês,
Né, com a ajuda, cadê a Lia? Com a ajuda da Lia, a gente vai subir logo esses hotéis no portal de vocês. O café da manhã sempre vai estar incluso, tá? Café da manhã buffet quente. Sempre vai ter um ovo, uma carne. Estacionamento gratuito. Dica importante para vocês que vendem hotelaria e hotelaria mais em conta, ele não tem resort fee. Significa dizer que é só aqui vocês vão economizar de 12 a 13 dólares por noite por quarto, o que é uma boa economia. Ele tem transfer gratuito tanto para a Disney, que está aqui pertinho, quanto para a Universal, que está um pouquinho mais distante. Mesmo sem o resort fee, não tem custo esses transfers. Significa dizer que o passageiro vai alugar o carro, vai deixar o carro dele aqui de graça, vai reservar na recepção e vai economizar aí 25, 30 dólares dentro do parque de estacionamento. Então, coloquei um mapinha bem simples aqui, mas para vocês terem uma ideia, essa distância aqui são 7 minutinhos. Então, são 7 minutos de carro, ou de transfer, né, entre o nosso hotel Best Western Plus Kissimmee até Epcot, e de Epcot com Disney Transportation, você chega a qualquer região ali da Disney, ou algum restaurante dentro de algum hotel que vocês queiram fazer, né? Um outro exemplo que eu coloquei aqui, já que a gente está falando de Flórida, é o Best Western Aquatic Inn, Daytona Beach. Então, esse hotel foi uma experiência, eu tive lá agora em junho, e é um hotel que eu não conhecia Daytona, e eu decidi colocar ele na apresentação, porque essa é a vista do quarto. Então, ele não tem como ser mais pé na areia. Eu acho que, se for mais pé na areia, a gente mata um siri. E a gente fica bem pertinho, e essa porta ela tem todo o livre acesso para quem é hóspede através do cartão. Então, durante a noite, você pode sair, aqui dá para ver bem, olha, você pode sair e fazer caminhadas, está bem sinalizada, está iluminada, você pode fazer aquela caminhadinha romântica na praia durante a noite. Durante o dia, você pode sair também. Os quartos foram renovados, então, eles estão todos com as 2 camas queen ou uma cama king. E o restaurante também ele é todo tematizado da Polinésia, né? Por isso o nome é Aquatic. Ele é todo tematizado da Polinésia também. O Glow é uma marca nossa, Glow Best Western, ele é um 3 estrelas, mas todo hotel Glow ele nasce Glow. Quer dizer que quando vocês forem fazer a reserva de vocês no portal, né, da Hotel Urbana, e vocês verem esse nome, esse hotel ele é de no máximo 2018. Então, um hotel novo não dá problema, ele é um 3 estrelas, mas é um 3 estrelas novíssimo, então vocês podem vender com tranquilidade. Esse, em específico, ele tem transfer tanto para o porto de Fort Lauderdale, para quem for fazer cruzeiro, quanto para o aeroporto, para passageiros que chegam ou saem a partir de Fort Lauderdale. Uma coisa muito legal, já fizeram ele sem carpete, né? A hotelaria americana adora um carpete na praia, esse aqui já veio sem, a gente não vai ter que tirar. O Best Western Plus é aquele 3 estrelas superior. Então, a grande diferença dele aqui vai ser a lavanderia, que eles são obrigados a ter, uma academia e uma mesa de escritório dentro do quarto. Então, o quarto do Best Western Plus, normalmente, ele é maior do que um Best Western normal. Em 2016, a gente transformou o Best Western Plus Atlantic Beach em Miami Beach de Best Western para Best Western Plus. Então, a gente aumentou o tamanho do quarto. Isso foi em 2016. Agora, em 2019, a gente fez uma nova remodelação. Já estamos fazendo, mas a gente não fechou, né? Então, é paralelo com os hóspedes entrando e saindo. Então, a gente está fazendo 3 quartos por vez. É uma remodelação mais demorada. Mas eu vi o protótipo do quarto, está maravilhoso. Nós vamos tirar também o carpete da praia, porque não tem muita coisa a ver. E o legal desse hotel aqui, ele é um hotel que 90% dos quartos é vista mar ou vista lateral mar, com exceção dos 10% para cadeirante. A exceção disso, vendeu, não está escrito que é para passageiro com dificuldade de mobilidade. A visão mais feia que esse cara vai ter é essa aqui. Embora ele esteja do lado de cada Collins, ele não é pé na areia, ele está como se fosse um Y, assim. Então, quando você vai na piscina, eles construíram uma passarela e você vai direto para a praia. Você não precisa sair do hotel para ir para a praia. Direto da piscina você já chega. Tem serviço de praia e tem estacionamento. O estacionamento ele vai variar aí de 25 a 30 dólares por dia,
Mas, se vocês quiserem prestar aquele servicinho extra para o passageiro de vocês voltarem, etc. Na frente desse hotel tem uma CVS. Passando a CVS tem um public parking. Por $4, vai $4 plus tax. $5, ele deixa o dia inteiro o carro parado lá. A única coisa é que não está dentro do apartamento. Ele vai ter que sair, atravessar, pegar o carro dele. Mas são $5, né? Bom, coloquei aqui um pouquinho também. Esse está em Dunedin, está já na costa oeste, né? Que a Joyce falou bem. Então, esse hotel aqui, ele recebe, inclusive, casamentos. Lembra que eu falei, a gente tem standard mínimo, não tem standard máximo, né? Então, você imagina você vender um hotel desse daqui como 3 superior para um cliente de vocês, a hora que ele chega lá, tem uma visão dessa daqui. Então, Sunset, eles têm essa parte do pier, que é um pier privativo do hotel, faz muito casamento. Esse é o quarto standard, então ele é um quarto grande. Lembra que eu falei que o Best Western Plus ele é um quarto um pouquinho maior. Tem essa parte da piscina. Está bem próximo de um deck onde vocês têm lojinhas, restaurantes para caminhar durante a tarde. E é uma região muito charmosa para quem quiser passear, passar uns dias na praia, bem aquele estilo que o brasileiro gosta, não só correr, mas aquele brasileiro que gosta de praia. É uma praia muito charmosa, muito gostosa para passear também, em Dunedin. Premier é o nosso 4 estrelas. A grande diferença vai ser na qualidade, tanto das amenidades de toalete, quanto toalhas, lençóis. Eles vão ser uma categoria um pouquinho acima do que é Plus e Best Western. E aí o exemplo que eu coloquei foi o Miami International Airport, está em Miami. E esse aqui também, ele vai ter o transfer gratuito, tanto para o porto, então, para quem for fazer pré- e pós-cruise, gratuitamente ele tem o transfer, e tem transfer gratuito para o aeroporto também. Premier Collection. Como ele é Premier, ele é 4 estrelas, mas toda vez que vocês forem vender no sistema de vocês e tiver a palavra Collection, quer dizer que vocês vão saber que estão vendendo um Best Western, porque vai estar BW, Best Western, ou By Best Western, e etc. Mas, muitas vezes, o hóspede não vai se dar conta que está em um hotel de rede, porque não tem logo, ou porque é um hotel já tão emblemático naquela cidade que eles optam por não colocar o nome da rede, ou porque é um prédio tombado e eles não podem mexer na fachada. Mas tudo que a gente for fazer em termos de campanha, de marketing, de suporte, vale tanto para um quanto para outro. E aí um exemplo também está em Miami, em Coral Gables, é o Hotel Aria, é um BW Premier Collection. Uma diária que, em comparação a ficar em Miami Beach, dá uma redução mais ou menos de 20% a 30%, apenas como informação para vocês. Então, vocês conseguem ficar numa hotelaria melhor em Coral Gables do que no Atlantic Beach. E aqui eu vou te falar, acho que está uns $5 a $8 mais ou menos de Miami Beach em Uber. Então, se for sair à noite, também não é nada muito exagerado, e vocês garantem aí, tem que fazer essa continha para o passageiro na hora dele escolher a melhor localidade, né? A gente tem o Best Western Premier Collection Floridian Palace Tampa, que está ali na região de Tampa, né, que o Leslie comentou. Então, de novo, é um 4 estrelas, mas você tem um outro nível de hotelaria, um hotel maior, um hotel mais antigo. Se eu não me engano, ele é de 1912, mas aqui tem um ar-condicionado, tudo, né, que o pessoal vê a cama meio antiga, assim, mas ele está todo reformado, e a gente faz bastante eventos, recebe bastante grupo também nesse hotel. O Short Stay é o nosso 3 estrelas, é a nossa hotelaria mais barata, tá? E esse aqui eu vou dar um destaque nele, que ele está em Orlando, porque a gente negociou um preço para vocês, tá? Então, vocês têm tarifa exclusiva na América Latina para vender esse hotel aqui. Qual a vantagem dele? Não tem resort fee, de novo, então $12 a $13 mais barato. Ele está na International Drive. Também, mesmo sem o resort fee, ele oferece transfer tanto para a Universal, que está 20 minutos caminhando, para quem preferir, ou para a Disney, que já está bem mais distante. A única coisa, desceu, fez a reserva na recepção do horário do transfer. Café da manhã incluso, foi reformado agora em 2021, então está um hotel novinho. Já é o hotel mais vendido do Brasil nesse pós-pandemia. Desde o mês de março, esse hotel é o hotel que a gente mais vende na rede, inclusive sobre hotelaria nacional, que ainda era o nosso carro-chefe desde o início da pandemia.
E a World Hotels, que é a nossa hotelaria mais elevada, de 5 estrelas, hotelaria do virtuoso. Então, como eu comentei com vocês, ela veio em 2019, trouxe mais 300 propriedades, e dessas 312 são virtuosas. Uma vez a gente conectado, dentro do portal, vocês vão ter acesso também a toda a hotelaria World Hotels, inclusive a esses 12 hotéis virtuosos. Tá? Como exemplo, eu coloquei o Eden Rock, que pertencia, então, à RDC, agora pertence à nossa rede, né? É um hotel já bastante grande, a gente fala de 415 quartos, 44 salas de reuniões, então um hotel muito mais para convenção, para mais. Tem restaurante Nobu dentro do complexo. Enfim, a gente vai para um outro nível de hotelaria. E eu falo do Palm Beach Shores Resort e Villas. Então, aqui, para vocês verem, já vai para um conceito completamente diferente, né? Então, a gente está em Palm Beach. São vilas, são pequenas vilas, então, com cozinha completa, antessala, muitas vezes 2 ou 3 quartos. E agora sim, comentando como a Ana Flávia, né, falou de Kissimmee, aqui em Palm Beach a gente tem também a possibilidade de ficar numa casa, né, assim, num espaço um pouco maior para quem vai com família, etc. Um hotel também bem antigo, que pertence agora à nossa rede e tem vendido bastante. A gente está uns 15 minutos, mais ou menos, daquela avenida principal, da Worth Avenue, que é onde ficam as melhores casas de restaurante, pubs e Gucci's, e, enfim, na parte nobre da cidade. Eu acredito que esse é meu último slide. De novo, obrigada por estarem aqui. Tentei passar um pouquinho do que é Flórida para vocês, em cima dos meus 112 hotéis, e um pouquinho menos dos meus 5.000. O que vocês precisarem, estou à disposição, e eu vou mandar, então, em PDF, para vocês terem como pronta referência, e vou mandar com um pouquinho mais de informação de cada um, tá bom? Foi corrido, mas foi de coração. Gente, mais uma vez, eu queria agradecer muito a presença de todos. As meninas, muito obrigada pela paciência. A oportunidade com a URB, a gente está sempre à disposição. Ela está com todos os nossos contatos, qualquer dúvida que tenha ficado. Foi um pouquinho corrido, mas a gente está à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigada mais uma vez, Larissa. Obrigada, pessoal, a todos pelas apresentações maravilhosas e vocês pela presença. Tem um lanchinho ali. E lembrando que a gente tem a parte da tarde também, que vai começar às 2, tá bom? Muito obrigada, pessoal.